Olá, caríssimos e caríssimas alunos e alunas, né, deste curso de metodologia da pesquisa científica, né. Este é o vídeo do desenvolvimento do curso, né. Cada um dos 5 cursos, né, disponíveis na plataforma tem um vídeo de introdução, um de desenvolvimento e um de conclusão. Este de desenvolvimento é o clímax, né, é a nata do curso, né? Então, seja qual for o curso que você que contratou, se você contratou somente este, né, somente neste que você vai ver esse vídeo de desenvolvimento. Se você contratou outros cursos, incentivo que você contrate outros cursos, que você adquira outros cursos, né, e divulgue o curso que você fizer, ou até outros para seus amigos, conhecidos, suas redes sociais, né. No vídeo de desenvolvimento é a nata, é o ponto, aquele que condensa todo o curso, né, o conteúdo principal do curso, a essência dele, né. Embora tenha outros vídeos extraídos do YouTube que complementam, né, tem outros materiais didáticos que complementam, mas o de desenvolvimento é o principal. O de introdução, que foi o anterior, lá no comecinho visto, ele veio para apresentar o curso, o autor, né, apresentar, por exemplo, a importância, né, no caso deste curso, do desenvolvimento científico, né, do progresso científico, da investigação científica, do processo de investigação científica, abordar os benefícios, objetivos, né, dicas, né, instruções para interação, participação, etc. Né? Mas este é o curso de desenvolvimento. Conforme eu disse no vídeo de introdução, né, eu fiz um spoiler lá, né, sobre os 3 pilares fundamentais da metodologia de pesquisa científica, né, o epistemológico, lógico, técnico, e eu já tinha mencionado que lá naquele vídeo de introdução eu não entraria em detalhes sobre esses 3 pilares. Eu deixaria isso para este vídeo de desenvolvimento. Então, isso é para recapitular o que eu falei lá na introdução. E este é o objetivo deste vídeo, né, é focar, detalhar os 3 pilares fundamentais da metodologia da pesquisa científica, cuja, né, obra com esse nome, né, os 3 pilares da metodologia da pesquisa científica, história da arte, ela é a minha obra principal, né, foi publicada pela editora Apres no final de 2020, início de 2021, né, por isso que alguns discentes podem ver, né, alguma citação minha, essa obra dizendo que é de 2020, outras citações dizendo que essa obra é de 2021. É por isso, né? Porque foi publicado entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, então às vezes alguns citam 2020, outros citam 2021, até eu mesmo, né? Às vezes num artigo você vai ver eu citando esse trabalho com o ano 2020 ou 2021, enfim, porque foi nessa transição de 2020 para 2021 que ele foi publicado, né? Eu levei 5 anos, né, para produzir essa obra, me dediquei ao máximo, porque quando eu comecei a fazer essa obra, sabe em quem que eu estava pensando? Isso aí, diferente de muitos escritores, diferente de muitos cientistas. Quando eu comecei a fazer esse livro, eu estava pensando em cada um de vocês estudantes, de cada um de vocês discentes. Eu ralei para entender o processo de investigação científica. Eu encontrei muitos orientadores, orientadoras trabalhando na lei do mínimo esforço, né? O sujeito doutor, doutora, né? Que tem um entendimento redondinho, completinho, madurinho em sentido teórico, empírico, metodológico da área, que tem a capacidade de botar a mão na massa, né? E fazer a gente alavancar, né? Que eles têm potencial para isso, competência para fazer isso. Tem, doutor tem. Mas quantos deles se doam mesmo, se entregam, colocam 100% da sua bagagem em prol dos seus discentes, dos seus orientadores? Eu digo, conta-se a dedo. Se você encontrou um orientador, uma orientadora que faz isso, que se doa, entrega 100%, agradeça a Deus, louve a Deus, porque é raríssimo encontrar. Eu mesmo, até hoje, nunca encontrei um orientador ou orientadora que fizesse isso por mim. O que eu aprendi foi muito mais por eu correr atrás do que por um orientador ou orientadora. Tive alguns benefícios, claro, de orientador ou orientador, mas que se doasse mesmo, eles não estão preocupados com você. A preocupação deles é com a autoridade deles, com o salário deles, né, com a fama deles, com o progresso deles, né, infelizmente, a maioria. Né. Então, vamos lá, para não ficar redundância, né? Agora já temos 5 minutos da aula, nós vamos focar
nos 3 pilares da metodologia da pesquisa científica, né? O primeiro pilar é o pilar epistemológico. Eu vou caracterizar o que é o pilar epistemológico, por que ele é importante, né? O que ele foca, né? E como atrelá-lo a um processo de investigação científica, né? Por epistemologia, nós podemos até entender como filosofia da ciência, né? É um campo mais amplo, né? Dos 3 pilares é o campo mais amplo, é um campo do nível estratégico da pesquisa científica. Ele aborda os paradigmas e as teorias, né, de cada área de conhecimento, né? Eu vou focar aqui na área de administração, ciência contábil e economia, que são áreas da minha formação, mas serve, né, as características explanadas que servem para quaisquer outras áreas de conhecimento. Por epistemologia, a gente pode considerar a visão, né, a perspectiva, né, que o pesquisador, né, a pesquisadora tem, né, do mundo, da vida, do conhecimento, da verdade, né, e isso influencia todo o processo de investigação científica, né. Se o pesquisadora entende que objetos e sujeitos são dissociáveis, ele vai conduzir de uma forma a sua pesquisa. Se ele entende que objetos e sujeitos são indissociáveis, ele vai conduzir de outra forma. Se ele entende que a verdade ela é absoluta, então ele vai ser mais rigoroso, rígido, achar que tudo que ele produz é 100% verdadeiro e irrefutável. Eles podem soberbar o pesquisador. Normalmente é isso que acontece. Se ele entende que a verdade ela é totalmente subjetiva, ele pode até não acreditar nos próprios resultados que produz, né? Se ele entende que existe uma coexistência entre verdade absoluta e relativa, subjetiva, aí ele está no meio termo, né? Ele nem vai considerar os seus trabalhos irrefutáveis de forma insoberbar e nem vai considerar os seus próprios resultados como sendo completamente refutáveis, né? Então isso influencia, né, completamente o processo de investigação científica, né? Se o investigador ele entende que a ética ela é fundamental no processo de investigação científica, você vai perceber a honestidade do cientista em todo o processo da condução científica. Se ele entende que isso não é tão importante, então ele pode colocar, por exemplo, objetivos financeiros ou outros objetivos como mais importantes, e isso vai afetar a forma que ele vai conduzir as etapas de investigação científica, a forma como ele vai lidar com esses resultados, né? Então é importante entender como que o paradigma que um cientista adota, né, influencia a condução da sua pesquisa científica, né? O paradigma que eu sigo atualmente é o neoperspectivista, né, que é um refinamento daquele paradigma perspectivista extraído de filósofos, né, de físicos, químicos, né? Mas existem outros, né? Os 3 principais, né, enfoques, né, paradigmas científicos são o fenomenológico hermenêutico, o crítico dialético e o histórico estrutural, que é o marxista, né? Eu vou começar falando do fenomenológico hermenêutico, né? Esse enfoque fenomenológico hermenêutico, ele tem como objetivo descrever um fenômeno, demarcá-lo, delimitá-lo, caracterizar, né? Não é o seu objetivo explorar as causas nem os efeitos de um fenômeno, apenas ele é descritivo, né? A interpretação como fundamento da compreensão dos fenômenos investigados é o eixo da explicação científica, né? Isso está lá na página 49 do livro, né? Conforme foi bem explicado, né? E este enfoque epistemológico, ele possui vários elementos lógicos e pressupostos, né? No quadro 3, na página 49 do livro, aponta cada um desses elementos e pressupostos, né? O nível técnico, nível teórico com relação aos autores, com relação ao tipo de críticas e de propostas de mudanças, os critérios de cientificidade, concepção de ciência, concepção de objetos com sujeito e relação, noção de homem, noção de história, né, concepção e realidade e visão do mundo, né? O enfoque fenomenológico hermenêutico, né, ele normalmente utiliza técnicas não quantitativas, como entrevistas, depoimentos, vivências, narrações, técnicas bibliográficas, história de vida, análise de discurso. Com relação aos autores, ele privilegia estudos teóricos, análise de documentos e textos. Com relação ao tipo de críticas,
né, fazem-se denúncias, explicitam ideologias, desvendam e decifram pressupostos e implícitos dos discursos, textos e comunicações. Com relação aos critérios de cientificidade, né, esse enfoque confia no processo lógico da interpretação e na capacidade de reflexão do pesquisador, né? Este é o foco dos critérios de cientificidade deste enfoque. Com relação à concepção de ciência, né, o que é ciência para quem adota esse paradigma, né? Quem adota esse paradigma acredita, concebe a ciência, né, como uma compreensão dos fenômenos em suas diversas manifestações, né? Para estes pesquisadores que adotam esse pilar, pesquisar significa captar, né, o sentido dos fenômenos. Qual que é a concepção do objeto e do sujeito de pesquisa? A subjetividade é o centro do objeto, né? Ou seja, o sujeito ele é subjetivo, né? Esse enfoque acata a presença marcante do sujeito na interpretação do objeto estudado. Ou seja, qual que é a relação de sujeito e objeto? Ela é subjetiva, né? Ou seja, dizer que a relação do objeto e sujeito é objetiva é dizer que ela é neutra, né? Dizer, por exemplo, que o investigador ele não vai influenciar os resultados, as interpretações, nas conclusões. Dizer que o objeto sujeito tem uma relação subjetiva é dizer o contrário, é dizer que todos os resultados, interpretações e conclusões têm influência direta do sujeito, sejam eles da área de exatas, humanas, sociais, tudo que for produzido no trabalho ele é subjetivo, né? Está atrelado à visão, né, que o pesquisador tem do mundo, da ciência, da verdade, e eu defendo isso também, quando lá no pilar neoperspectivista, né, defende-se uma relação entre sujeito e objeto que não é neutra, jamais é neutra, né? Não é objetiva, ela é subjetiva sim, né? Mas cada pesquisador é livre para escolher o paradigma que bem quiser e ter a visão que bem quiser. Ninguém é obrigado a ter uma visão só, cada um tem a sua própria visão. Qual é a noção de homem que adota um pesquisador que tem esse enfoque, né? Pesquisadores que têm um enfoque fenomenológico e hermenêutico acreditam que um homem ele é um projeto, é um ser inacabado, é um ser de relações com o mundo e com os outros, né? Justamente por ter essa visão de sujeito e objeto como sendo subjetiva, né? Como tudo é fruto da interpretação do pesquisador, então o homem jamais poderia ser acabado, perfeito, pronto, absoluto, jamais. Então ele é relativo, ele é subjetivo, ele é um ser inacabado, sempre fruto das relações, das transformações, das experiências que vive, né? As conexões feitas, né? E qual que é a noção de história, né? Quem adota esse enfoque, né, acredita, né, que existe uma transição de visão sincrônica, né, para uma visão diacrônica, né? Uma visão sincrônica, podemos dizer que seria uma visão estática, e a diacrônica é uma visão dinâmica, né? O que é uma visão sincrônica ou estática? É como se fosse um artismo, uma foto de um fenômeno. Uma visão diacrônica dinâmica é um filme, é algo que está em movimento, né? Então, quem adota esse enfoque, ele percebe que existe uma transição, né, de algo estático, de uma foto, para um filme durante o processo de investigação científica. Cada etapa é uma foto, mas se juntando cada das fotos, né, como é que se forma um filme, né? Juntando várias fotos, né, numa sequência, botando essas fotos em movimento, aí se constrói um filme. Então, é assim que entende o processo de investigação científica quem adota esse enfoque, né? E juntando cada uma das partes e versões de um trabalho científico, né, no decorrer do tempo, vai ocorrer essa transição da visão sincrônica para uma diacrônica. Qual que é a concepção de realidade e visão de mundo que adota esse enfoque? Transição de uma visão isolacionista e homogênea, não conflitiva, para uma visão dinâmica, que reforça a noção de história também, novamente, né? A visão sincrônica, né, ou estática, seria essa visão isolacionista, homogênea, né, não conflitiva, e a visão diacrônica seria essa dinâmica, né, o filme. Então esses são os principais, esses são os elementos lógicos e pressupostos desse enfoque.
Agora, o segundo paradigma mais utilizado seria o empírico analítico, né? Que tá, eu vou falar na ordem que está no livro, né? Esse empírico analítico, ele tem como objetivo explorar um fenômeno. Ele sim, ele tem o objetivo de explicar causas por meio de experiências cotidianas, explicar as causas dos experimentos testados e comprovados. Então a causalidade é o eixo da sua explicação científica, né? Enquanto o fenomenológico hermenêutico ele visa descrever, o ponto principal é a descrição, já o empírico analítico tem como base a causalidade, investigar as causas, né, das experiências, né? E no quadro 4 da página 50 tem os elementos de lógica pressupostos desse enfoque, né? Normalmente este enfoque utiliza técnicas de coleta e tratamento, né, quantitativos, né, que são aqueles que utilizam procedimentos estatísticos, né? Lembrando que pesquisa quantitativa não é simplesmente aquela que utiliza estatística de forma genérica, não. O fato de utilizar números, gráficos, tabelas num trabalho científico, isso não torna a pesquisa quantitativa, né? Porque muitos acabam confundindo, né? Ver um trabalho recheado de números, né, percentuais, né, às vezes até métricas estatísticas lá, né, média, variância, desvio padrão, e acha que isso é quantitativo. Não é. Não é. Para quem é da área de exatas, né, entende-se que pesquisa quantitativa é aquela que conduz a análises estatísticas quantitativas, mas existem análises estatísticas que são qualitativas e análises estatísticas que são quantitativas. O que são análises estatísticas qualitativas? São aquelas que utilizam a estatística descritiva. Essas métricas simples, né? Média, moda, mediana, quartis, mínimo, máximo, contagem, desvio padrão, variância, covariância. Então tudo isso aí, essas métricas simples, né, elas são estatística descritiva, análise estatística qualitativa, né? Análise de textos e questionários feitos por softwares como a Iramitec, por exemplo, análise lexicométrica, análise bibliométrica, elas são qualitativas, embora o nome sugira que seja quantitativa, mas são qualitativas. Agora, o que são análises estatísticas quantitativas? São aquelas que utilizam análise probabilística, né? A amostra é calculada com base em distribuições probabilísticas, né? As inferências elas são retiradas com base nessa estatística probabilística. Que tipo de análises estatísticas são consideradas qualitativas? Análise de regressão, análise de correlação, análise de sensibilidade, análise fatorial, análise da variância, teste de hipóteses. Essas são as análises estatísticas quantitativas. Então, isso é para que o discente saiba caracterizar a sua pesquisa como sendo qualitativa ou quantitativa. Se usa estatística descritiva, não é quantitativa. A pesquisa ela é qualitativa, né? Com relação aos autores, esse enfoque empírico analítico, né, ele privilegia autores do positivismo e da ciência analítica, né? Com relação aos tipos de críticas e propósitos de mudanças, né, algumas pesquisas elas excluem qualquer discussão, confronto, debate ou questionamento. Algumas pesquisas apresentam críticas estéticas com interesse específico na recuperação da harmonia e equilíbrio das organizações. Quanto aos critérios de cientificidade, né, considera-se como um conhecimento válido aquele que foi testado por meio de instrumentos de coleta e tratamento de dados com ênfase no grau de significância estatística, né? Então, realmente, se for realmente utilizado, né, uma amostragem probabilística, né, que ali a gente utiliza, né, o grau de significância, né, para calcular o nível de confiança, né, para calcular o tamanho da amostra, para conduzir toda a pesquisa quantitativa, foi feita uma análise estatística quantitativa conforme já citado, tudo bem, aí a pesquisa ela é quantitativa. Com relação à ciência, né, quem adota esse enfoque acredita que a ciência ela tem como finalidade a procura das causas dos fenômenos e a explicação dos fatos pelos condicionantes e antecedentes que o geram. Né? De novo, lembrando, né, que a base desse enfoque é a causalidade. Né? Por isso é que quem adota esse enfoque tem essa concepção, né, de ciência. Com relação à relação entre objeto e sujeito, né, quem adota esse enfoque empírico analítico, né, ele acredita que sujeito e objeto têm uma relação objetiva,
Ou seja, acredita que seja neutro. Acredita que sujeito e objeto eles sejam dissociáveis, né? Separados. Né? O sujeito consegue pesquisar sem que as suas interpretações, concepções, crenças influenciem o processo de investigação científica, os resultados e as conclusões obtidas. Isso eu não defendo, né? Há muitos pesquisadores que defendem o oposto, né? Mas cada um é livre para escolher o seu próprio paradigma. Quem adota esse paradigma acredita que existe essa dissociabilidade entre sujeito e objeto, que o processo cognitivo ele é subjetivo, ele é objetivo, né? Com relação à noção de homem, quem adota esse enfoque acredita que o homem é um recurso humano ou produto do processo, como agente funcionário, né? Quem adota esse enfoque, né, tem uma preocupação sincrônica, uma visão geral e instantânea do objeto estudado, a foto do fato. E com relação a uma concepção de realidade e visão de mundo, ele tem uma visão fixista, funcional, predefinida e predeterminada. Então, quer dizer, quem adota esse enfoque, ele está seguindo uma corrente chamada positivismo, né? que foi desenvolvida por pesquisadores da área de exatas, né? E que acabam acreditando, né, que os seus resultados e conclusões são irrefutáveis, né, que só existe uma verdade absoluta e que ela é plenamente alcançável, né? O que não é defendido pelo paradigma neoperspectivista, né, que eu sigo, por exemplo, né? O paradigma neoperspectivista que eu vou falar mais à frente, ele acredita na existência da verdade absoluta, mas também na existência da verdade subjetiva, que é relativa, na relação entre elas, né? E que a verdade absoluta ela não é plenamente alcançável pelos humanos, não. Agora, o terceiro enfoque, né, abordado no livro, que é o paradigma crítico dialético, que é o chamado histórico estrutural, né? Esse paradigma crítico dialético, histórico estrutural, ele parte da corrente marxista, né? Foi Karl Marx, né, que o principal pesquisador, cientista que desenvolveu esse paradigma, não só ele, mas outros também, né? Existiam as escolas marxistas, né, na Europa, né? E que ele participou, né, de grupos de pesquisa, né, composto por vários pesquisadores de várias áreas do conhecimento para desenvolver a corrente marxista, mas o principal idealizador desse paradigma foi Marx, né? No quadro 5 da página 52 estão apresentados os elementos lógicos e pressupostos desse enfoque. Quem adota o enfoque crítico estrutural, crítico dialético, ele utiliza de todas as técnicas do enfoque fenomenológico hermenêutico, que são basicamente qualitativas, né, e também a pesquisação e a pesquisa participante. Com relação aos autores, quem adota esse enfoque privilegia experiências, práticas pedagógicas, processos históricos, discussões filosóficas, análises contextualizadas a partir de um referencial teórico. Com relação ao tipo de críticas e propostas de mudança, quem adota este tipo de enfoque questiona fundamentalmente a visão estática da realidade implícita nas abordagens anteriores, né? Ou seja, quem adota esse enfoque acredita tem uma visão dinâmica da realidade, ou seja, que tudo à nossa volta, a sociedade, o mundo, está em constante transformação. Não é algo parado, é algo que está em movimento, mudando o tempo todo, né? E é claro, isso vai afeta, né, a forma como o pesquisador vai conduzir o seu trabalho. Os critérios de cientificidade, né, para quem adota esse enfoque, né, fundamentam-se na lógica interna do processo e nos métodos que explicitam a dinâmica e as contradições internas, é uma razão transformadora. A concepção de ciência, quem adota esse enfoque acredita que a ciência como produção da ação do homem, é tida como uma categoria histórica e a produção científica é uma construção, né? Ou seja, entre esses três enfoques, né, mencionados, o fenomenológico hermenêutico, o empírico analítico e esse histórico, esse crítico dialético ou histórico estrutural,
Este é um paradigma mais amadurecido, né? Ele não acredita que a verdade seja absoluta, né? Que objetos e sujeitos sejam dissociáveis, como o empírico analítico, né? Que se baseia no positivismo. Mas ele também não acredita que a relação entre objeto e sujeito seja totalmente subjetivo, como diz lá o fenomenológico hermenêutico, né? E que a ciência seja uma foto do fato, né? Então esse aqui é mais amadurecido, né? Acredita em uma visão dinâmica do processo de investigação científica, né? Ele acredita que a verdade absoluta ela até pode existir, mas ela não é completamente alcançável, mas ele foca que a ciência é um processo, é uma construção, é algo que está sendo feito, realizado, produzido no curso do tempo, né? E por isso sempre há margens para ulteriores aprofundamentos, né? Se a gente parte do pressuposto, né, que a verdade é absoluta e plenamente alcançável, significa que, por exemplo, um cientista, quando produz um trabalho, tudo que ele disser no trabalho é irrefutável. Mas será que isso é verdade? Se a gente for parar para pensar mesmo, não é verdade. A ciência, por mais evoluída que seja, por mais confiável que seja, ela tem suas limitações. Todas as áreas de conhecimento têm limitações. Todas as técnicas, abordagens e métodos têm limitações. E, portanto, o conhecimento, por mais refinado que seja, ele sempre vai ter alguma lacuna. As metodologias sempre vão ter algum ponto frágil que precisa ser refinado. Por essa razão, os resultados e conclusões, eles não são absolutos e acabados. Eles podem ser refinados, amadurecidos, evoluídos. Podem ter provas que sustentem, podem ser consistentes e coerentes, mas eles não são irrefutáveis. Pode surgir uma teoria que refuta uma anterior, né, uma metodologia que supera uma anterior, mais refinada, né, um entendimento mais aprimorado, mais sofisticado. Então, por isso a ciência está em constante evolução, e este paradigma aqui, ele é mais amadurecido que os outros dois anteriores, a meu ver, né? Com relação à noção de homem, quem adota esse paradigma entende que o homem é um ser social e histórico, que ele é determinado pelos múltiplos contextos como criador e transformador de múltiplos contextos. Com relação à noção de história, existe uma preocupação diacrônica, né? Ver a dinâmica do objeto estudado, né? O movimento, ou seja, o filme do real, né? Com relação à realidade e visão de mundo, né, a visão deste paradigma ela é dinâmica, conflitiva, heterogênea, né? Ou seja, algo que está sendo construído, apenas reforçando o que reforça, né, a noção de história, a noção de homem, a noção de ciência, tudo, ou seja, os elementos estão todos alinhados nesse paradigma. Mas além desses três paradigmas, que são aqueles que foram abordados lá no livro de Teixeira, que foi utilizado como uma das referências desse livro, existem outros paradigmas e teorias, né? No artigo Bases Fundantes das abordagens paradigmáticas nos estudos em AO, né, que foi publicado no Convívio 2023, né, de minha autoria, lá é apresentado, né, uma proposta teórica para o paradigma neoperspectivista, né, que é um paradigma que refina o paradigma perspectivista da área de filosofia e traz essas contribuições da filosofia para os estudos organizacionais, que serve também para ser adotado em quaisquer outras áreas de conhecimento, né? O paradigma neoperspectivista ele parte da coexistência entre duas realidades: a realidade ou verdade absoluta e a verdade relativa, subjetiva. A verdade absoluta é aquela pronta, acabada, objetiva, real, né? Existe. No paradigma neoperspectivista, existe. Mas quem que conhece a verdade absoluta? Os humanos, nós humanos, que somos imperfeitos, mortais, né? Somos muito limitados. Será que a gente consegue compreender uma verdade absoluta? É muito forte, não é? Ninguém conhece a verdade absoluta. A gente pode estudar a vida inteira que a gente nunca vai conhecer a verdade absoluta, porque nós somos limitados. O que a gente pode fazer é avançar o conhecimento, refinar metodologias, preencher lacunas. Mas a gente nunca vai saber tudo. A gente não nasce sabendo tudo e a gente morre sem saber tudo. A gente nunca vai saber tudo. Em nenhuma área de conhecimento. A gente pode ficar numa área só a vida inteira, fazer 500 graduações, 1 milhão de doutorados, mestrado, doutorado, a gente vai terminar sem saber tudo. A gente pode contribuir, avançar o tempo todo e terminar sem saber tudo, né?
ele está com aquela frase de Sócrates, né? Só sei que nada sei. Ele quis dizer o que com isso, né? Que depois de estudar tudo, e ele sabia muito, né? Mas ele não sabia nada. Ele descobriu que quanto mais ele estudava, mais ele percebeu o quanto ele ainda não sabia. Mais ficava claro para ele o quanto ele não sabia, que era muito maior do que o que ele sabia. Então por isso ele disse só sei que nada sei. Não é que ele não sabia nada. Ele sabia muito. Enquanto mais ele estudou e viveu, mais ele aprendeu. Mas quando ele terminou a vida, ele concluiu que tudo que ele aprendeu não era nem um milésimo daquilo que ele não sabia. Tinha muito mais que ele não sabia do que ele sabia. E é assim que a gente acaba compreendendo quando a gente está no campo científico, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que tem muito mais para ser aprendido do que para ser ensinado. A gente ensina o que a gente sabe, mas o que a gente não sabe é muito mais do que a gente sabe. Né? Então é isso que defende, né, o paradigma neoperspectivista. Então, esse é o pilar epistemológico quanto aos paradigmas. Quanto às teorias, né, existem muitas teorias, né, em todas as áreas de conhecimento. Na área de administração, ciências contábeis e economia, eu posso destacar algumas aqui. Né? Por exemplo, teoria da agência, teoria das redes, teoria dos campos, teoria institucional, teoria dos custos de transação, teoria das representações sociais, teoria crítica, teoria da estruturação, teoria da eficiência. Né? Os criadores de cada uma dessas teorias, cada um deles possui, né, os seus próprios paradigmas. Quando eles já possuíam seus próprios paradigmas, quando eles construíram essas teorias. E não foi só um autor, um pesquisador que construiu cada uma dessas teorias, foi um conjunto de pesquisadores. Isso é um processo, né, gigante, né? Você para produzir um trabalho científico comum, né, como um TCC, uma monografia, dissertação, tese, né, um artigo científico já tem todo um processo de um pré-projeto até a publicação. Para uma teoria, então, o processo é mais complexo, mais trabalhoso e leva-se mais tempo. Um artigo ele pode ser produzido desde algumas horas, dá para produzir um artigo em algumas horas, até alguns meses, alguns anos. Um livro também, um TCC também. Agora, uma teoria, né, para ela conseguir um status de científica, normalmente leva-se algumas décadas, é comum. Né, para uma teoria, né, muito mais. Por quê? Começa-se com a observação de um fenômeno, né, cotidiano. Com base nesse fenômeno, são feitas indagações, são levantadas várias questões de pesquisas para serem respondidas por meio de processo de investigação científica. Depois que são feitos esses questionamentos, são levantadas hipóteses, formuladas hipóteses que são possibilidades, né, respostas possíveis a cada uma das questões, problema levantadas. A partir dessas hipóteses, né, são construídos termos, conceitos que vão ser adotados nessa teoria, que vão fundamentar, né, todo esse processo investigativo. A partir daí é construído todo um referencial teórico que sustente, né, a busca de respostas para essas questões, problemas, né, e para traçar metodologias que sejam capazes de testar as hipóteses, né. É ruim quando um pesquisador, por exemplo, elabora hipóteses e acaba descobrindo que não existe uma metodologia capaz de testar as hipóteses. Quando isso ocorre, quando não existe um método ou metodologia técnica capaz de testar a hipótese, significa que ele não vai conseguir obter os resultados e as conclusões. Então ele só tem dois caminhos. Ou ele engaveta a teoria, porque não tem o que fazer, ou ele simplesmente vai construir métodos que sejam capazes de testar as hipóteses, para ele então produzir os resultados e conclusões. Só tem esses dois caminhos. Né? Agora, quando tem já métodos que sejam capazes de fazer isso, então ele precisa utilizar, executar esses métodos de uma forma bem conduzida, para ele ou confirmar as hipóteses ou falseá-las. E assim ele vai produzir resultados e conclusões. Né? E se for bem produzido, os resultados e conclusões vão ser coerentes, consistentes e vão responder de uma forma satisfatória às questões e problemas. Seja de forma negativa, positiva, confirmando ou falseando as hipóteses, ela vai obter resultados. O principal é isso, obter os resultados e as conclusões, que seja coerente, consistente, né, confiáveis. Se forem positivos e negativos, isso é outra questão, mas são válidos. Sendo válidos, isso é o que importa. Então, cada um precisa estudar as teorias da sua própria área, né, e saber como articular essas teorias de acordo com a temática investigada, os objetivos dela. Né? Tem teorias que podem contribuir mais para uma temática, enquanto que uma outra temática são outras teorias que contribuem. Né? Cada área tem as suas próprias teorias. Né?
Isso é necessário, é, é, principalmente em cursos de mestrado e doutorado no desenvolvimento da dissertação e da tese, né? Em artigos científicos não é comum, né, lá na seção de metodologia, os pesquisadores abordarem o paradigma adotado e uma teoria ou as teorias adotadas no processo de investigação científica. É recomendável, né? É super recomendável, né, que cada trabalho científico, seja ele, né, artigo científico, TCC, né, ele sempre lá no campo de metodologia, ele aborde o pilar epistemológico, dizendo qual foi o paradigma adotado e a teoria ou as teorias adotadas, aborde o pilar lógico, dizendo qual foi a base estrutural de pensamento adotado, e o pilar técnico, dizendo a abordagem, a sequência, as fases da pesquisa, né, as técnicas gerais e específicas adotadas. O ideal é fazer isso. Mas o que a gente vê, né, na produção científica, normalmente falar apenas dos procedimentos técnicos adotados, né, falar só essa abordagem qualitativa ou quantitativa e falar das técnicas, né, de cada uma das etapas, né, de coleta a publicação só, mas normalmente não se fala do pilar epistemológico ou lógico, mas é recomendável, né? Tem vários artigos meus que eu insiro o pilar epistemológico e lógico justamente para mostrar o quão importante isso é. Agora eu vou falar do pilar lógico. O pilar lógico está no nível tático ou gerencial, por exemplo, da pesquisa científica, né? Ele estuda as fases da pesquisa científica e as bases estruturais do pensamento científico. Quais são as fases de uma pesquisa científica? A primeira fase é o pré-projeto de pesquisa, né? Se você vai conduzir uma pesquisa, primeiro você faz um pré-projeto. Nesse pré-projeto, você vai definir uma temática, você vai recortar essa temática com um lapso temporal e um lapso espacial. O que é um lapso temporal? Qual que é o período, né, da sua investigação? Você vai investigar, por exemplo, a literatura científica dos últimos 5 anos? Você vai, por exemplo, abordar as transformações em uma organização nos últimos 3 anos, nos últimos 10 anos? Você vai estudar relatórios financeiros dos últimos 10 anos? Esse é o lapso temporal, quando começa e quando termina. E o lapso espacial? É a região geográfica que vai ser abrangida pela sua pesquisa. Você vai estudar uma empresa, mas você vai estudar a empresa de que setor? Do setor contábil. Mas essa empresa do setor contábil, ela está num estado só, numa cidade só, ela está no país todo, ela está no mundo todo, né? Qual é o espaço que vai ser abrangido pela sua pesquisa? Ele é municipal, ele é estadual, ele é nacional, ele é mundial? Tem que ser definido isso. Se foram várias cidades, citar a cidade. Né? Se forem vários estados, citar os estados. Se forem vários países, citar os países. Isso é importante. Depois do pré-projeto, aliás, ainda no pré-projeto, depois da temática, né, é necessário fazer um resumo, palavra-chave, né, normalmente em língua vernácula, também em língua estrangeira. Depois uma introdução, um desenvolvimento, nesse desenvolvimento vai ter um referencial teórico, né, quanto à conceituação, né, e terminologia, vai ter um referencial teórico com relação ao estado da arte, recomenda-se partir do estado da arte para evoluir a área de conhecimento. Depois vai ter uma parte, a seção de metodologias, que normalmente num artigo que é teórico, que primeiro vem a introdução, depois a fundamentação metodológica e depois vem a fundamentação temática, né? Mas pode haver uma troca também dessas sessões, né? Pode-se vir primeiro o referencial teórico, depois a metodologia, né? Normalmente pesquisa aplicada, o referencial teórico vem antes, né, da metodologia, só em pesquisa teórica vem a metodologia antes, mas existe uma flexibilidade para estruturar essas sessões. Depois do desenvolvimento vem as conclusões, considerações finais, né? No desenvolvimento ainda alguns trabalhos dividem em 2 sessões, uma para resultados, outra para discussão. Outros trabalhos colocam uma sessão só com resultados e discussão. Isso fica a critério do pesquisador, ou se ele for submeter para um periódico científico ou evento científico, muitos eventos e periódicos já tem um template, né, já pronto, com uma estrutura já pronta, e lá eles especificam, né, se é necessário, por exemplo, colocar uma sessão só para resultados, outra para discussão, outra para conclusões, outra para considerações finais, ou se resultados e discussão pode vir numa, conclusões e considerações finais vir noutra. Aí é necessário ver a estrutura que cada evento, que cada periódico exige, né? O pilar lógico, ele é o pilar tático, conforme falado, né? Ele considera o ponto exato de partida do raciocínio utilizado, bem como as nuances dos seus avanços, né?
Por essa razão, seus enfoques, né, ou métodos podem ser apropriadamente denominados bases táticas da investigação ou bases estruturais do pensamento da investigação. Mas o que significa isso? Né, são nomes totalmente técnicos, né, parece uma coisa difícil de entender. Não é não. Por exemplo, o que é o ponto exato de partida no raciocínio e as suas nuances? Né? O ponto de partida é se o que você vai estudar, investigar, se é um caso particular ou é um caso genérico. Por exemplo, você vai fazer um estudo empresarial. Você vai estudar uma empresa lá na sua cidade, ou você vai estudar um setor inteiro no seu país. Olha só a diferença. Existe diferença. Você vai estudar todas as empresas de um setor no seu país, ou você vai estudar só uma empresa? Se você está estudando uma empresa, você está estudando um caso, ele é particular. E quando a gente estuda um caso, alguns casos, né, a gente parte de algo particular, os resultados e conclusões, eles até podem ser generalizados, mas tem que ter cautela para fazer isso. Porque se você estuda uma empresa e depois você vai poder falar que os resultados dessa empresa valem para qualquer empresa, isso é muito forte, não pode fazer isso. Né? Se você estudou uma empresa, os resultados e conclusões servem para essa empresa que você estudou. Né? Algumas características servem para outras empresas que sejam equivalentes, que sejam do mesmo porte, que tenham o mesmo perfil, que tenham a mesma estratégia, missão, visão, valores, que tenham um perfil financeiro, estrutural, operacional que seja equivalente, aí tudo bem. Aí pode generalizar para outras empresas desse tipo. Mas para empresas que não são similares, você não pode pegar o resultado dessa empresa e falar que as outras empresas têm as mesmas características sem estudar as outras. É necessário estudar as outras. Agora, se você começa a estudar várias empresas, né, ou todas as empresas de um setor em um país, aí sim, aí você tem dados robustos que você pode falar do setor todo. O setor contábil, o setor advocativo, o setor público, o setor hospitalar, o setor universitário de um país possui tais características. Você pode afirmar isso, porque você tem fatos concretos, provas concretas para sustentar seu trabalho. Quando se parte, né, de casos particulares, né, e no final você vai fazer generalizações, você está utilizando a base estrutural chamada indutiva. É a indução que você está utilizando. Você pega algo particular e vai levar para o genérico. Se você pega um caso genérico, né, vai estudar várias empresas ou o setor inteiro, e depois no final você vai tirar conclusões específicas, particulares disso, então você está utilizando a base estrutural dedutiva. A dedução é o oposto. Você parte de caso genérico e você vai migrar para algo particular. Então essas são as diferenças de base estrutural indutiva e da base estrutural dedutiva. Existe a abdutiva. Né? A abdutiva você vai partir de abstrações, né? Você vai partir de hipóteses bem formuladas, né? E a base estrutural abdutiva ela está entre a indutiva e a dedutiva. Né? Mais detalhes estão na seção, né, 3.3 do livro sobre essa seção abdutiva. Né? Para não focar muito no pilar lógico, porque tem o pilar técnico para ser abordado nessa aula, e para ela não ficar muito extensa, vou passar aqui agora para o pilar técnico. O pilar técnico, ele é o pilar operacional, né, da pesquisa científica. Né? É aquele pilar que é focado em abordagens, né, se ela é quant, qual ou mista, nas técnicas gerais de coleta e tratamento de dados, e nas técnicas específicas também de coleta e tratamento de dados. No caso das abordagens que podem ser quali, quant e mista. Agora eu vou caracterizar o que é uma abordagem que seria quali e o que seria uma quant e uma mista. Né? Lá na parte do pilar epistemológico, ao falar sobre alguns paradigmas, eu cheguei a falar um pouco, né, o que seria isso. Né? Uma pesquisa quantitativa, uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa mista. Mas agora eu vou detalhar aqui o que seria isso. Uma pesquisa qualitativa é uma pesquisa que ela é subjetiva, é uma pesquisa que até pode utilizar análises estatísticas, mas elas são qualitativas. É uma pesquisa que é predominantemente teórica, né? A pesquisa qualitativa ela é predominantemente teórica, mas existem pesquisas aplicadas também que são
qualitativas, né? Ela pode utilizar bases observacionais, ela pode usar pesquisação, que é um tipo de pesquisa aplicada, ela pode utilizar biografia participante ou não participante, etnografia participante ou não participante, ela pode utilizar pesquisa de campo, enfim. Mas a abordagem qualitativa é simplesmente uma abordagem que não utiliza as análises estatísticas quantitativas, basicamente isso, né? Agora, uma abordagem quantitativa não é simplesmente aquela que utiliza números, gráficos, tabelas, conforme já falado anteriormente, né? A abordagem, para ela ser dita quantitativa, ela precisa utilizar análises estatísticas quantitativas, né? Advindas da estatística probabilística, uma amostragem probabilística, tais como aquelas que eu mencionei anteriormente, né? Uma análise de regressão, uma análise de correlação, uma análise da variância, teste de hipóteses, né? Existe um grau de significância que é adotado, um grau de confiança, né? Existem distribuições estatísticas utilizadas, e normalmente utiliza-se softwares estatísticos para fazer essas análises, né? Normalmente se utiliza uma quantidade de dados gigante, né? Bem maior do que nas pesquisas qualitativas, né? O que até justifica, né, a utilização das análises estatísticas feitas em softwares, né? Porque não dá para se fazer manualmente, ou até dá, mas se for fazer manualmente vai se levar meses, o que dá para se fazer em algumas horas ou em alguns dias por meio de softwares, né? Então essa é uma abordagem quantitativa. Agora a abordagem mista é aquela que mistura, né, a qualitativa com a quantitativa. Então se você utilizou técnicas que são qualitativas e técnicas que são quantitativas, a sua pesquisa é mista. E essa abordagem mista ela é utilizada em várias áreas do conhecimento, né? Um autor que ele explana bem os métodos mistos, as abordagens mistas, é o autor Creswell, né? Ele tem vários livros publicados sobre abordagens mistas de pesquisa, já faz pelo menos uns 40 anos, né, que ele vem pesquisando isso, ele tem bastante experiência para falar sobre pesquisas mistas, né? E ele, no livro que eu adotei como referência aqui, tem um de 2010, um de 2020, um de 2021, ele aborda 6 estratégias sequenciais para o projeto de métodos mistos, né? Ele fala, por exemplo, da estratégia explanatória sequencial, que é uma estratégia popular, né, que dá maior peso aos dados quantitativos que são coletados numa primeira etapa, e numa segunda etapa os dados qualitativos. Ele fala da estratégia explanatória sequencial, né, que dá maior peso aos dados de natureza qualitativa, que numa primeira etapa, e aos dados quantitativos numa segunda etapa para dar peso à primeira etapa. Ele fala de uma